E a gente já começa aqui com a Adriana Borges, que é especialista em reprogramação mental, parapsicóloga, mas hoje ela vai falar sobre o poder dos ímãs. Gente, como os ímãs podem nos ajudar a alcançarmos o equilíbrio mental e também emocional. Tô curioso. Vamos saber sobre mesa biomagnética. Tudo bem, Adriana? Tudo. Como você tá? Prazer. Tudo bom? Todo Obrigada nosso. pelo convite. A gente fica contente sempre com a sua vinda. Essas são as mesas biomagnéticas? Sim, Edu. A gente tem uma mesa para tratar a parte física. Então, a gente tem o desenho aqui do corpo do ser humano. E a gente, através ou do diagnóstico, ou que a pessoa coloca, ela fala, tô com dor em uma determinada região, né? Então, mesmo que ela não possa fazer pessoalmente, através do conceito da radiestesia, né? Porque a radiestesia ela não tem necessidade da presença ali, né, frente a frente. Então, a gente pode, através do endereço energético dela, nome, endereço, data de nascimento, a gente vai posicionar, né, a energia aqui da pessoa, a gente vai direcionar, conectando ela, lógico, tudo a gente confirma com o pêndulo, por isso que a gente falou que a gente utiliza baseado na radiestesia. Então a gente pergunta se essa pessoa está conectada, o que eu faço é combinar com essa pessoa para ela estar ciente no mesmo horário. Então, por exemplo, o que é o que a gente pede? Que a pessoa esteja deitada, num momento tranquilo, de relaxamento. Então, eu pergunto no pêndulo se ela está conectada. Se não, eu passo uma afirmativa, algo para ela trabalhar, para ela se conectar e se permitir o tratamento com os ímãs. E aí dá para ser feito, então, à distância, numa boa. Sem problemas nenhum. Então, assim, porque antes o pessoal trabalhava muito com a antena. O que é antena? O Edu precisava de ajuda e eu ia fazer o trabalho. Só que aí eu precisava de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa que ia representar você. E aí eu poderia colocar os ímãs diretos no corpo da pessoa. Tá. E aí com a questão, né, que a gente passou, do processo que a gente passou aí pelo isolamento, veio a mesa biomagnética até para resolver essa questão. E facilitou. Então a gente não precisa mais de 3 pessoas. A gente não precisa da antena. Então e a gente sabe da nossa capacidade psíquica de conectar, né? Então a gente consegue colocar o endereço energético da pessoa e a gente vai trabalhar os pontos, né? Então esse trabalho a gente faz em cima daquele conhecimento que foi feito pelo Dr. Góes mesmo, utilizando o Atlas. Existem mais de 300 pontos que foram mapeados físicos, para questões físicas, porque ele foi percebendo, gripe, por exemplo, a pessoa está gripada. Então, não é só colocar na parte do corpo que ela está sentindo. A gente precisa saber qual é a bactéria. Por exemplo, existem pontos para H1N1. Existem pontos... O último mapeamento que ele fez foi para o próprio Covid. E ele percebeu, olha que interessante, eu não sei se você sabe disso, mas ele descobriu que a gente pegava o Covid, não era por vias aéreas, né, ou por contato mesmo, e sim pela urina. Tanto é que nesse mapinha aqui, a gente coloca os ímãs na uretra. Não sabia. E é um ponto que o Dr. Góes mapeou. Então, quando a pessoa tem o diagnóstico Covid, a gente sim vai utilizar nos pontos que ele mapeou. Então, a gente tem um atlas que a gente segue, os pontos físicos que já foram previamente descobertos por ele. Então, utilizando sempre o ímã negativo, na maior parte das vezes no lado direito, tanto é que já vem mapeado nas mesas, no lado direito, e aqui a gente descobre o ponto de ressonância, a gente usa o vermelho. Então, normalmente o preto, tá? Não é 100% regra, depende do que ele mapeou, mas na maioria das vezes a gente usa o ponto, o negativo para esse lado direito e o vermelhinho aqui, que é o positivo, para o lado esquerdo. Aqui normalmente aí são ímãs. São os ímãs. Esses aqui foram desenvolvidos. Então, por exemplo, a pessoa está com problema no joelho, né? Então, é lógico. Eu posso colocar pelo diagnóstico que a pessoa tem e eu posso colocar, né, pelo que a pessoa me passa. Tá. Então, por exemplo, estou com dor no joelho. Ela já sabe disso. Então, a gente
Quando se trata de uma inflamação, a gente já pode colocar direto naquele ponto que ela está mencionando. Agora, quando se trata de um diagnóstico firmado por um médico, a gente vai buscar todo o mapeamento em cima daquele diagnóstico. Fora que mesmo a gente fazendo todo esse trabalho, né, pelo diagnóstico e pelo que a pessoa coloca, a gente mapeia com o pêndulo qual ponto que ela precisa também trabalhar, além daqueles. Eu pergunto se ela precisa mais algum ponto. Então, de repente, ela está ansiosa. Então, já posso trabalhar um ponto de ansiedade, porque existem mais 50 pontos emocionais que também foram mapeados. Então, raiva, frustração, tristeza, N pontos já foram, mais de 50 foram mapeados pelo Dr. Góes também, para a gente poder trabalhar a parte física e a parte emocional. Aí a gente tem aqui separadinho também um desenho só para a cabeça, aqui para os pés, e existe também para a região genital, já que essa parte a gente não consegue acessar aqui pelo desenho dos bonecos, né? Foi representado pela genitália feminina, mas serve para ambos os sexos, né? E aí a gente pode trabalhar pontos físicos aqui e a gente pode trabalhar pontos emocionais nessa outra mesa, que até vou mostrar para o pessoal para eles darem uma olhadinha. Qual a diferença entre elas, Edu? Aqui eu posso trabalhar os chakras também. Então, de repente, a pessoa quer só um equilíbrio, ela está passando uma situação difícil, ela está com mais questão emocional. Às vezes ela não tem exatamente uma queixa física. Então, o que a gente faz? De qualquer forma, a gente coloca nos pontos dos chakras diretamente, e o que é orientado também, da gente colocar os ímãs nessa parte aqui, nas nossas extremidades, como forma de proteção. No caso dos chakras, vão os 2 ímãs em cada chakra? Depende da quantidade de itens que a gente tem. Se, por exemplo, eu posso colocar os 2 pontos, se eu for só fazer isso, eu posso colocar. Agora, se eu for trabalhar mais pontos, eu posso colocar intercalado, começando pelo negativo, né, para ele fechar também lá com o negativo. Mas aí, se eu tiver poucos pontos, for só equilíbrio, eu posso colocar os 2, potencializa. Tá? E a diferença dessa mesa aqui também tem aquelas partes separadas, é que nessa eu tenho os órgãos. Então, já aconteceu, por exemplo, a pessoa fala assim, Adriana, eu tô com dor de garganta. E eu tenho aqui certinho o desenho da garganta para eu poder colocar. Então, assim, como o ímã é bem pequeno, esse aqui foi desenvolvido especificamente para essa mesa. Então, ele é muito preciso. Só que lembrando também, vamos supor, vou trabalhar a garganta, mas também estou sentindo um pouco no pescoço. Aí eu posso tanto colocar no pescoço, mas lembrando que o ímã, ele amplifica uma determinada região. Então, por mais que eu coloque num ponto, ele é capaz de absorver uma região maior. E também trabalhar mais parte para provocar o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio ali daquela região, né? E as agulhas ficam quanto tempo? Isso a gente também confia com o pêndulo. Tá? A diferença entre a mesa, que é a mesa biomagnética, e o magnetismo no corpo é o tempo, que no corpo ele vai agir diretamente mais rápido, só que aqui eu posso deixar mais tempo. Eu vou confirmar no pêndulo o tempo, então é meia hora, é 45, uma hora. Então, dependendo de como a pessoa tá... É um dia? Acontece de Um dia ainda não deu, não. Já aconteceu no máximo de 3 horas. 3 horas foi o máximo que eu encontrei até agora. Pessoalmente, você colocaria os ímãs na própria pessoa? Na própria pessoa. A gente pode usar os pontos que a gente tem, os outros ímãs próprios, né? Tem vários tamanhos, e a gente vai colocar de acordo com a parte do corpo. Ontem mesmo eu fiz uma aplicação, pessoa com sinusite. Então, a gente mapeou todos os lugares, ela ficou com o rosto todo cheio de ímã, mas coisa de 20 minutos depois, a respiração estava boa, já não estava mais sentindo obstrução, estava super bem. Então, é muito rápido quando é pessoalmente, mas se impossibilita a pessoa de chegar na gente, a gente consegue fazer por aqui. Que legal. E o resultado também tem sido muito eficiente. Já peguei agora com esses dias, com essa mudança de tempo, muita gente veio pedir para conjuntivite, para gripe, e o resultado é bem, dentro daquele período mesmo que a gente colocou, a pessoa já sente muito melhor. Olha só. Agora, gente, tem uma coisa. A gente viu essa mesa aqui que é boa para trabalhar as emoções, vimos essa, e órgãos também, né? Sim. Emoções, porque aqui tem os chakras, mas os órgãos, vimos essa maior também, mas ali nós temos uma de animais.
Tem, a gente também pode ajudar os pets, Edu. Os pet filhos. Olha que coisa fofa. Que legal. E olha que interessante, aqui a gente trabalha, primeira coisa que nos é orientado, trabalhar os chakras dos pets. Por quê? Porque como o pet, a gente sabe que ele absorve muito o dono, a energia do dono, do lugar e tudo mais. Então, quando a gente trabalha os chakras desse pet, ele já é beneficiado. E aí, normalmente, aqui que eu peço para a gente fazer no horário que o dono ou a pessoa que cuida desse pet esteja presente para observar o comportamento desse animal. Então, aqui está representado por um cão, Edu, mas olha que existem outras representações. Eu posso. Aí, por exemplo, vamos supor que é um gato. O cão é só para ele poder representar na parte dos órgãos. Tá. E aí vamos supor que eu vou trabalhar um gato. Então eu ponho os pontos aqui, mas coloco o imã identificando que é um gato. Aqui tem gato, tem a calopsita, tem hamster, tem cavalo, tem coelho, né? Então a gente consegue também, através do endereço, aí aqui o que eu faço? Aí já não tem. Às vezes a pessoa não sabe a data de nascimento. Muitas vezes o pet, as pessoas não sabem, adotam, né? Então eu coloco o nome, que ele é reconhecido, né, pelo dono, e coloco o nome da pessoa, quem ele pertence e a cidade. Tá. Aí a gente consegue fazer uma identificação maior. Então a gente também aqui, a gente pode trabalhar pontos, né? A gente também pode usar bastante as extremidades para trabalhar essa proteção do animal. Então ela traz também equilíbrio tanto físico quanto emocional desse pet. O resultado também é fantástico. Muito legal. Nossa, adorei. Mesa biomagnética, galera. Isso. Gente, tem muita coisa ainda para falarmos, viu? Já nós vamos falar sobre desativação e ativação magnética. Então você vai conhecer uma outra técnica. Já, desativação e ativação magnética. Mas a mesa eu já adorei. E quem quiser pode também passar com você por atendimento à distância, porque dá para ser feito tudo dessa forma, né? Pode, a gente combina o horário, porque eu peço que a pessoa esteja conectada, esse é o mínimo. Então vamos supor, Edu, a gente falou aqui coisa de 2 horas, você falou, já chegou o dia inteiro? Aí você fala, como é que faz? A pessoa vai ficar o dia inteiro ali? Não, aí o que a gente pede de 15 minutos a meia hora pelo menos, que ela fique naquela intenção. Tá. Até para ela ter uma percepção do que ela vai estar sendo beneficiada ali com relação aos ímãs. Então, o pessoal conta bastante coisa. Eu senti isso, senti aquilo, formigou. Né? Tem vários relatos de várias coisas, né? Mas então ela está sentindo a atuação do ímã, ela está conectada, então ela consegue ter a percepção clara que está fazendo movimento. Muito legal. Gente, já a gente continua esse bate-papo, porque agora eu tenho um convite para você. Você sabe que estamos no mês aí das bruxas, né? Dia 31 de outubro tá chegando e promete, viu, galera? E lá no Templo de Wicca, na Vila Mariana, nós faremos um evento para a gente aproveitar a energia desse dia. E aí vai ter palestra, vai ter rituais, vai ter atendimentos com os oraculistas daqui da Astral TV. Então tem um convitinho para você, dá uma olhada. Pessoal, outubro é considerado o mês mais mágico do ano. Isso porque nele acontece o Halloween, uma festa folclórica que ganhou o mundo todo, mas baseada numa antiga festividade do povo celta que honrava os antepassados e também celebrava o seu ano novo. Pois é, a gente não vai deixar passar em branco. Dia 31 de outubro, eu te convido a estar comigo no Templo de Wicca, que fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo. A partir das 19h30, você vai ter acesso a informações precisas para poder fazer os seus rituais de magia surtirem um melhor resultado. Nós vamos aprender feitiços para diversas finalidades. Você não só vai aprender, mas vai colocar as mãos na massa para atrair uma vida com mais amor, sucesso, prosperidade e boa saúde. Então não perca essa oportunidade. Os oraculistas da Astral TV estarão conosco, atendendo com os seus dons e oráculos. Então garanta já a sua vaga, pois o número de inscrições é restrito de acordo com a capacidade do local. Para saber mais, acesse o Instagram @TemploWicca ou para mais informações mande uma mensagem para o Templo no WhatsApp 11
973745755. Que a magia dos antigos esteja com você. Feito o convite, a gente volta agora com a Adriana, parapsicóloga, para falar sobre um tema diferente, que é a desativação e ativação magnética. Adri, o que seria isso? Então, Edu, lembra que a gente falou de trabalhar pontos em cima do diagnóstico, em cima do que a pessoa sente? E quando a gente trabalha a parte emocional, às vezes a pessoa tem uma noção do que ela está sentindo, né? Ou pensar alguma coisa que não está acontecendo. E tem hora que você fala assim, gente, eu não sei mais que caminho seguir. Você está insistindo num projeto, num relacionamento, qualquer situação, qualquer uma. Estou vendendo um imóvel, estou vendendo um carro e não vai. Coisa não flui. Não flui. Tá parada. Tá parado. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A desativação e ativação magnética partiu do princípio que o quê? Antes de um pensamento virar um pensamento, eu já posso ter absorvido aquela energia, aquela emoção e nem sonho, nem tô sabendo. Ainda não chegou, é antes de chegar no pensamento. De tão sutil que é, eu já absorvi, cheguei num lugar, eu cheguei numa situação e eu absorvi uma emoção. E o DAN tem esse intuito de identificar através do seu próprio corpo, qual é a área da sua vida, qual o sentimento que está bloqueando aquela situação. Então, DAN é a desativação e a ativação magnética. Isso. O DAN que a gente fala. Pode ser DAN, é D-A-M. Ou a DAN, né? A desativação. Normalmente a gente fala o DAN. O DAN. O DAN. Então, D-A-M, gente, M de macaco. Desativação e ativação magnética. Então, serve para a gente descobrir qual emoção, sentimento tá ali paralisando, impedindo a coisa de fluir. Sim. Então, eu quero ver. A gente vai fazer demonstração com o Edu e vai representar o pessoal de casa. Tá. Então, vou dar um exemplo aqui, Edu. De repente, eu tô com uma questão, vou dar um exemplo. Tô com uma questão de negócios, né? Então, a gente tem aqui a cartinha de negócios. Tá. Vou trocar aqui pro pessoal ver. Vamos supor que a minha questão é negócio. E, através da pergunta para o corpo, a gente consegue fazer um movimento, né? Depois, daqui a pouco, a hora que a gente fizer com você, o pessoal vai ter uma ideia. Estou com um problema na área de negócios. E eu fico tentando descobrir na minha área de negócios o que está atrapalhando. E quando a gente faz o DAN, de repente eu descubro que esse negócio está onde? Está no pai. Então, eu tenho aqui 17 áreas da vida que vão ser trabalhadas de acordo com o que o corpo me disser. Então, eu consigo identificar através do DAN aonde que está aquele bloqueio. E conversando com o corpo, a gente consegue fazer como se fosse uma mini regressão. Então, eu consigo descobrir a idade que aconteceu, se aquela emoção é minha, se aquela emoção foi herdada do pai ou da mãe, ou ainda absorvida de um ambiente. Que pode acontecer muito, né? Às vezes está tudo em ordem, a gente absorve uma coisa do externo. Quantas vezes você visitou casas e percebeu coisas, né, lugares, né, porque você já fez várias visitas em diversos locais, que você deve ter percebido muitas emoções negativas ali. Exatamente. E aí, a pessoa que morou ou, né, conviveu ali de alguma forma, ela absorveu aquela emoção. E o DAN consegue mostrar. Tá. Agora, além de mostrar, ele ajuda a lidar com isso? Ou aí a gente tem que recorrer a outras ferramentas e terapias? Não, normalmente o que a gente faz? Descobriu a emoção, aí por isso que a gente fala ativação e desativação magnética. A gente vai utilizar essa parte preta, que é o negativo, né? Todos nós somos seres eletromagnéticos, Edu. Então, o que a gente pode fazer? Desativar essa emoção. Mas como, Adriana? Através de um meridiano que a gente chama ele de meridiano central, principal, dominante. Então, esse meridiano começa aqui na testa, ele dá a volta aqui pela nossa coluna e vem até aqui o ponto do cóccix. Tá. Aí você fala, Adriana, mas aí eu não tem problema, a gente consegue fazer. Eu não tenho imã, a gente consegue fazer com as mãos. E aí, através dessa desativação, o imã serve para potencializar. Então, o pessoal de casa, a hora que a gente for fazer, pode fazer com a gente, utilizando as mãos, utilizando o braço direito para desativar.
Então a gente consegue, trabalhando esse meridiano. Por que a gente faz com o meridiano dominante? Porque foi descoberto que ele se comunica com todo o restante do corpo. Como é que fala? Eliminando aquela emoção que a gente identificou. Tá. Então, é melhor você não estar com emoção nenhuma do que estar com mas aí ruim. depois a gente complementa com emoções boas, que depois a gente vai para essa outra parte. O que é esse item que você levantou, esse objeto? É uma régua. O pessoal pode fazer em casa. Imã de geladeira, Edu. É só você descobrir qual que é o positivo e negativo. Aí, no caso aqui, eu tenho a régua. Desse lado, eu tenho o lado negativo, onde eu trabalho ele aqui no meridiano, desativando essas emoções negativas. E depois, no final, quando o seu corpo pedir para complementar com esse aqui, são só as emoções positivas, esse terceiro baralho. Então, a gente tem 3 baralhos. Um para identificar a área que precisa ser trabalhada, as emoções em cada área que precisa ser trabalhadas, eliminar essas emoções negativas e depois incluir positivas para você dar... Por exemplo, às vezes a pessoa tinha um medo. A gente desativa aquele medo e de repente, mas aí tudo é o seu corpo que vai falar o que você precisa. Aí vem ali disponibilidade, coragem, às vezes a pessoa está procrastinando, aí ali vem ânimo. Então a gente tira uma negativa e coloca as positivas depois para complementar. E aí a pessoa já não sente mais bloqueio e ela consegue dar continuidade àquilo que ela precisava. Muito legal. Aqui não se usa pêndulo, né? Pode usar o pêndulo se precisar, né? Então, quando é que eu preciso usar o pêndulo? Quando, de repente, ela está com dificuldade de identificar no corpo dela quais as emoções que ela precisa trabalhar. Eu vou te explicar sobre como o seu corpo vai responder, mas a pessoa, às vezes, tem dificuldade de fazer o exercício, não tem problema. Ela também pode usar o pêndulo, porque tem muita gente que tem facilidade, não tem problema. A gente vai usar ou o corpo, eu prefiro que o meu corpo responda. Sim. Né? E aí, eu posso usar o pêndulo em algum caso que seja necessário, mas não obrigatório. Tá, e é tudo feito no meridiano dominante. Isso. Onde que fica? Começa aqui, aqui na região da pineal, percorre por toda a nossa cabeça e vai seguir na coluna até chegar aqui no cóccix. Entendi. E aí, quando a gente faz a desativação, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir para desativar todos os nossos corpos, porque a gente sabe que a gente não é só esse corpo físico, então eu vou pedir o físico, o astral, o etéreo, emocional, espiritual. Inclusive, a gente pede para trabalhar até o DNA, o RNA e também na Terra, porque a gente tem um item, Edu, que a gente tem uma conexão com a Terra. Uma dessas cartas aqui trabalha a questão da Terra. Vamos supor, às vezes a pessoa está em dívida, por exemplo, com o meio ambiente e tem uma emoção ali. Aí o baralho também mostra, de acordo com a área que der aqui. Então a gente também pode contribuir com todas as áreas. Tá. Então aí vai ser identificado pelo baralho, né? Então aqui a gente está vendo as cartas, mas a gente fica com as cartas todas viradinhas. E aí, de acordo com o número que o corpo ele apontar, nós vamos tirar as cartas e vai ser trabalhado para poder ser eliminado e depois colocar coisas positivas. Agora, Adri, digamos que assim, a gente já descobriu qual é a área a ser trabalhada, qual é a emoção que está impactando. Aí você fez a desativação dessa emoção. Depois que a gente desativa, Edu, a gente pergunta pro corpo. Sim. O corpo vai responder se foi desativada. A gente põe outra no lugar. Isso. Positiva. E aí há necessidade disso ser feito mais vezes ou chegamos à conclusão que o corpo respondeu que foi ok, desativado, encerrado? O corpo também vai responder, Edu. Por isso que essa técnica eu acho fantástica, porque eu não estou impondo nada. Não é um profissional ali querendo que a pessoa faça inúmeras sessões, é o corpo dela que vai responder. Por isso que a gente falou do pêndulo, mas eu prefiro que a pessoa descubra qual é o sim ou não do corpo dela. Pelo corpo, né? Pelo corpo dela. E aí ela sabe, ela se sente até mais segura nesse sentido. Muito legal. Pessoal, já eu quero ver essa técnica, né? Vou pedir para a Adriana fazer aqui comigo, para vocês também verem como funciona. Mas agora eu vou falar da Brasil Esotérico, que é a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Gente, na Brasil você encontra oráculos, você encontra cristais, encontra livros, incensos,
absolutamente tudo que você precisa até para a hora de fazer seus rituais, né? Suas mentalizações, harmonizar a casa, aqui a gente fala muito de cristal, né? Sim. Fala de tanta coisa, né? Incensos. Então precisa, né, Edu? Precisa. E acha onde? Então, esse site, gente, brasilesotérico.com, você encontra lá todos os itens e chega na sua casa, no conforto do seu lar. As fotos te mostram, né, de uma forma real como é cada item. E aí tem absolutamente tudo. Tem estátuas de deuses, de anjos, de santos, de orixás, livros, itens do Feng Shui, da radiestesia, da radiônica, pêndulos que a gente está falando, oráculos. E quem está em São Paulo pode fazer uma visita. Fica na rua Ouro Grosso, 180, no Parque Peruche. Mas para você que está em outras localidades, é só acessar ao site e tem um presentão, porque a gente tem um cupom que dá 10% de desconto. Bacana, Edu. Então, fazendo as compras pelo site, vai lá e digite Astral Cupom na hora de finalizar a compra, que vai entrar esse descontão para você. E tem fontes, gente, uma mais bonita que a outra. Imagens de Buda, tudo para você deixar a sua casa mais harmonizada e para atrair boas energias. Então, pensou em artigos esotéricos? É lá, é na Brasil Esotérico. Acesse ao site brasilesotérico.com. Galera, já então a gente vai ver a técnica como funciona, porque eu estou curiosíssimo e aí vocês também vão entender, né, melhor, porque uma coisa é falando, outra coisa é o pessoal vendo, né? Com certeza. O corpo do Edu vai representar vocês aí de casa. Pois é, então vamos ver já como funciona. Gente, só um intervalo bem rapidinho, a gente volta já, não sai daí não.